Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. No vídeo de hoje eu quero trazer o meu posicionamento sobre o seguinte tema, ou sobre o seguinte tópico. Quem é o Deus de Tito 2:13? Mas, antes que eu comece a comentar sobre este tema, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. E caso você tenha interesse de estudar grego bíblico ou hebraico bíblico, fale comigo aqui na descrição desse vídeo, tem aí o meu WhatsApp, também o meu Facebook, beleza? Bom, vamos lá. No vídeo passado, que foi o vídeo que eu fiz com esse mesmo tema, só que foi o parte 1, ali eu foquei mais na questão do debate, né? Que existe uma discussão em relação a esse texto, tanto nas traduções, elas divergem entre si, como aqui a Bíblia Ara, ela diverge da Bíblia do Peregrino na sua tradução. A Bíblia Ara, ela coloca nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, onde abrange esses dois termos, né? Deus e Salvador para Jesus. Só que a Bíblia do Peregrino não. Ela coloca nosso grande Deus e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, o Salvador é Jesus, mas o grande Deus seria o Pai. Beleza? Então, no vídeo passado eu foquei mais nesse quesito, embora eu tenha mostrado um pouco do meu posicionamento sobre esse texto. Só que hoje eu quero trazer os motivos que me levaram a chegar na conclusão que eu cheguei, beleza? E lá também eu falei um pouco sobre a regra de Sharp, né? Se você ainda não viu o vídeo, assista lá, acredito que vai ser legal. Bom, mas vamos focar aqui nesse vídeo e também quais seriam os motivos que me levaram a defender a posição que eu defendo hoje. Bom, aqui temos, como eu já falei, né, a Ara e a Bíblia do Peregrino, onde elas estão aqui discordando entre si. A meu ver, a Bíblia Ara, ela fez a tradução correta, ela fez a tradução que, do ponto de vista do grego, ela seria melhor colocar os dois termos aqui, né? Teu, Kai, Soteros, que é Deus e Salvador para uma única pessoa. E eu vou expressar os motivos que levam a isso. Acredito que a Bíblia do Peregrino, ela não está errada em si, mas essa não foi a melhor tradução do texto, certo? Então vamos lá. O primeiro motivo que me levou a pensar e que reforçou ainda mais a ideia de que a Bíblia Ara ela estaria correta é que esse termo aqui, ó, esse termo epifaniam, esse termo grego que quer dizer aparecimento ou manifestação, esse termo aqui ele é usado 6 vezes no Novo Testamento. Apenas Paulo se utiliza desse termo, nenhum outro escritor usa essa expressão, apenas ele só aparece nas cartas paulinas, beleza? Segundo ponto, além desse fato, né, de que só Paulo menciona, o segundo fator é que esse termo só é usado exclusivamente para Jesus. Em nenhum lugar que Paulo utiliza esse termo, ele usa para duas pessoas distintas ou para falar sobre algo com duas pessoas distintas. Não, ele só usa para Jesus exclusivamente. Várias passagens, como o caso de 1 Timóteo 6,14, 2 Timóteo 1,10, 4,1, 4,8, Tito 2,13 e 2 de Tessalonicenses 2,8, que são as ocorrências, né, que tem acerca dessa expressão. Você pode ver que Paulo ele só utiliza para Jesus, para falar da sua vinda, certo? Então eu pensei, né, bom, se Paulo ele utiliza essa expressão apenas para Jesus, por que que nesse texto ele iria usar para duas pessoas diferentes, né? Então esse foi um ponto que me fez pensar, né, que me fez ver que é mais peso, né, num caso o argumento ele fica mais pesado aplicar esse termo para uma única pessoa, porque é isso que Paulo faz em seus escritos. E Tito é uma carta dele. Então,
faz mais sentido aplicar o sentido que Paulo ele aplica nas outras ocasiões que ele utiliza essa expressão, certo? Então, esse aqui foi o primeiro motivo. O segundo motivo abrange uma questão mais histórica, uma pesquisa feita por Wayne Moulton, né? Acho que ele foi um gramático ali do século XIX ou século XX, onde ele fez uma pesquisa nos papiros gregos. Essa pesquisa ela é super importante, por quê? Porque ela mostra qual era, né, a visão dos gregos quando eles liam essa expressão, Deus e Salvador. Eles utilizavam essas duas expressões de forma unida ou de forma distinta para uma única pessoa ou para duas pessoas. Por que isso é importante? Primeiro porque eles falavam grego de forma fluente, então eles sabiam como a língua deles funcionava. E ninguém melhor do que os gregos para falar de grego, né? Além disso, além desse fato, né, de que os gregos eles faziam isso, você tem exemplos na literatura grega onde é usado Deus e Salvador para uma única pessoa, como no caso do rei Ptolomeu I, onde ele foi chamado de nosso Deus e Salvador. Além disso, os cristãos ali do século II, né, talvez seja ali o século II, as informações que temos mais antigas dos cristãos, eles faziam o mesmo. Eles utilizavam as duas expressões para Jesus nesse texto aqui, certo? E eles eram grego, falavam grego fluente, enfim. Então, assim, dentro dessa perspectiva, dentro desse viés histórico, como os gregos eles se utilizavam de Deus e Salvador, era aplicado a uma única pessoa, o que reforça ainda mais a regra de Sharp e ainda mais o que a Bíblia Ara, ou de como a Bíblia Ara traduz. Então eu tenho aqui dois motivos. Um, o termo Epifânia, e dois, o motivo histórico de como era usado essa expressão. O terceiro motivo que também me chama muito a atenção é o versículo 14, tá? O versículo 14, ele começa com essa expressão, ó, Hos. Hos é um pronome relativo, e esse pronome, ele faz menção, ele tem um antecedente, aquilo que vem atrás. Ele faz menção a quem vem atrás. Então, quando você vê aqui o final do versículo 13, que é Jesus Cristo, aí começa o versículo 14. Ele começa, né? Hos, o qual é do quem se deu, ou deu, realton, ruper, remon. Ou seja, o qual se deu a si mesmo, aqui ó, pronome reflexivo a si mesmo, ruper por remon nós, o qual se deu a si mesmo por nós. Quem foi que se deu a si mesmo por nós? Jesus Cristo. Aí você continua no versículo 14, né? Rina lutrosetai remasa po passes. Aqui você tem uma conjunção que envolve um propósito, a fim de que, para que, com o propósito de, né? E aqui você tem o luprosetai, remir, certo? Então, aqui temos o qual se deu a si mesmo por nós, a fim de remar nos lutrosetai, que é remir, a fim de nos remir, ou para nos remir, apó de passes, o adjetivo que abrange o todo, né? Então, de toda anomias. Anomias é a transgressão, certo? Transgredir a lei, né? E aqui, então aqui nessa primeira expressão aqui, você vai ter o qual se deu a si mesmo por nós, a fim de que, ou para que, né, ou com o propósito de nos remir de toda iniquidade. Aí vem cai, catarize e purificar, realtou para si mesmo, laon, um povo periúcium. Essa expressão que é curiosa, o periúcium. O que é essa expressão? Ela traz uma ideia de algo exclusivo seu.
como se algo fosse especial para você mesmo. Então, olha só que texto interessantíssimo. Ele diz que o qual se deu a si mesmo por nós, ou seja, Jesus que fez isso, com o propósito de nos remir de toda iniquidade, ou de toda maldade, ou de toda transgressão, e purificar para si mesmo um povo especial. Olha só, esse povo especial é de quem aqui nesse texto? Jesus, claramente. Não tem sequer discussão aqui. Certo? Então todos concordam que esse povo aqui ele é exclusivo de Jesus. Então Jesus ele se entregou a si mesmo para remir e purificar um povo para ele mesmo. Olha que coisa interessante. Isso reforça o versículo 13 a ser ainda mais para uma pessoa. Por quê? Porque que fala de um povo seu. Não fala de povo seus, como se fosse no plural, né? Ou povo deles, no caso do pai e do filho. Não, fala de um povo exclusivo seu. Dele quem? Jesus Cristo. Então isso reforça ainda mais a ideia de que Deus e Salvador aqui se refere à mesma pessoa. Olha só, nosso aqui, ó, esse pronome, nosso Deus e Salvador. Esse nosso Deus, Deus tem o quê? Tem um povo, certo? E esse povo aqui é de quem? De Jesus. Então isso reforça ainda mais a ideia. Então, esse é o terceiro motivo pelo qual eu vejo aqui que se refere a Jesus, certo? O quarto motivo abrange uma questão gramatical, né, que foi aquela questão que eu falei no vídeo passado, que vai ali envolver a regra de Chirp, onde quando você tem um artigo, você tem um substantivo, você tem a conjunção cai e outro substantivo sem artigo, a tendência dentro daquelas exceções que eu falei é que se refira a uma única pessoa. Eu iria citar aqui neste vídeo diversos trabalhos acadêmicos, né, gramaticais, que foram feitos acerca desse texto aqui, dessas expressões, onde diversos gramáticos, né, eles falam aqui que a gramática exige que esse texto se refira a uma única pessoa. Mas eu nem vou citar aqui para não comer muito tempo. Aqui eu quero falar apenas os motivos, né? Alguns motivos, porque existem vários aqui que poderiam ser citados, mas eu vou citar apenas esses quatro, tá? Então temos, primeiro motivo, Epifaniam, que abrange a manifestação, que é usado nos escritos de Paulo para uma única pessoa, exclusivamente Jesus Cristo. 2, vai ter ali a questão, essa questão que eu citei, né, aqui agora, dessa expressão aqui, de falar de um povo exclusivamente seu, que abrange a Jesus Cristo, e que fala do nosso Deus, então, nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. E esse Deus e Salvador aqui, ele nos remiu e ele fez de nós seu povo. Só Deus tem um povo, não tem para onde correr. Povo nesse esquisito aqui de purificar, remir, né? Só Deus ele tem isso. E os outros motivos que eu apresentei, o motivo gramatical, né, e o motivo histórico também, que deve ser levado em consideração, beleza? Então, gente, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Esse é o meu posicionamento. Eu iria mostrar alguns trabalhos acadêmicos, mas eu não vou fazer isso, porque iria levar bastante tempo e esse vídeo ia ficar bastante longo, certo? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos. Esse é o meu posicionamento sobre Tito 2,13. Jesus é o Deus e Salvador desse texto. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!